Maravilha. Amados, nós vamos falar hoje a partir da página 41. Mas qual foi, mano, que eu não lembro essa tarefa de casa? Você pediu pra nós. Foi bem uma tarefa. Foi? Você pediu pra gente ler 3. Não, Salmo 15, Isaías 1, sim. Romanos 3, do 9 ao 20. Ah, ótimo. Vocês leram então? Eu li, só não achei, eu não vi, só não entendi porque que você mandou ler Romanos a ver com o texto. Isaías até vi ainda. Romanos eu não Então tá bom. assimilar. Então vamos retomar esses textos, lê-lo agora em classe e vamos então saber o porquê que nós pegamos essas 3 referências, Mas né? isso você também acabou a tarefa de casa. Não, eu já tinha feito essa tarefa de casa. Eu já li há anos esses versículos. Não, eu tô falando assim, no vídeo da Não, é por isso que eu não lembrei, porque inclusive eu vi o vídeo. Eu vejo o vídeo antes de vir da aula. Saber o que eu falei na aula passada. Dá uma, Porque, irmãos, inclusive é o conselho que eu dou para vocês mesmo, vocês estando presentes, né, que vocês peguem aí, até que chegue a outra aula, peguem e retomem, assistam novamente, 1 hora e 20 aí, vocês vão gastar, mas vocês têm 7 dias para, né, não precisa nem ser assim, num dia só, mas vão assistindo aos poucos, no intervalo de uma coisa ou de outra, tá bom? Paz, irmã Vera, tudo bem? Então façam isso, tá bom, amados? Revejam a aula, mesmo porque eu duvido que vocês estejam absorvendo 100% na memória 1h30, 1h40 de aula, não tem como, tá? Vocês estão com a mente cansada, preocupados com alguma coisa, já preocupado com o dia de amanhã, mesmo que a Bíblia diga para não fazer isso, mas a gente faz, né? Teimosamente quase todos os dias, não é, irmão? Vive essa ansiedade. Então a gente precisa estar fazendo esse exercício, tá bom, amados? Façam isso que vocês vão ver que o aproveitamento vai ser muito maior, eu tenho certeza. Mas vamos lá, nós pedimos então, eu pedi para que vocês pudessem pegar 3 textos bíblicos. O primeiro é o Salmo 15. Salmo 15, lembrou dos seus pecados agora, né? Tá vendo só? Salmo 15. Alguém pode ler rapidinho? Achou aí? Leia, por favor. Poucos versículos, são poucos versículos. Pode ler, Yuri, por favor, em alto e bom som. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo nome, no teu santo monte? Aquele que anda com sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos... O réprobo é desprezado, né? O malvado é o malvado. Réprobo é aquela pessoa que é malvada. É desprezado, Isso. mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com o seu... Com dano com seu, dano seu não não muda. muda isso. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Isso, obrigado, Yuri. Amados, tem um título na minha Bíblia, a gente já aprendeu que títulos não são inspirados, né? Mas de vez em quando traz de fato aí alguma coisa que contribui. Então, o verdadeiro cidadão dos céus é o título que está na minha Bíblia. Tá? Então, esse salmo é um salmo de Davi, muito curtinho, né? 5 versículos apenas. No verso 2, Davi fala da ação do verdadeiro cidadão do céu, ou seja, das características daquele que tem a sua natureza que pertence, né, ao reino de Deus. Então no verso 2 a gente vai falar sobre a ação desse cidadão do céu, ou dessa cidadã do céu, que é aquele que pratica a justiça, aquele que fala verazmente, aquele que é sincero, né, fala segundo o que tem no seu coração. No verso 3 ele vai falar sobre a palavra, no caso daquele também que é esse cidadão do céu, né? Ele não difama ninguém com a sua língua, ele não faz mal ao seu próximo, no caso falando nada contra o seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Eu acho curioso isso, porque tem gente que não fala mal dos outros, mas quando vão falar dos outros mal para ele, ele aceita, e a Bíblia está dizendo que nem isso deve ser aceito por nós, tá certo? A gente precisa cortar, inclusive, né, essas fomentações
Alguém me fala mal da gente, opa, calma aí, não fala não. Né? Chama essas pessoas para orar, elas fogem rapidinho. Né? Mostra as qualidades, inclusive, dessa pessoa que a outra vem falar mal. Então a gente não deve alimentar essas coisas. Não é só não falar mal, é não aceitar também que outras pessoas venham até nós falar mal de outras pessoas, e principalmente se a gente conhece, principalmente se são irmãos nossos. Isso deve ser cortado mal pela raiz. Né? Isso é algo destrutivo numa comunidade de fé, a tal da fofoca. Então vamos lá. O verso de número 4, ele vai falar sobre a atitude deste homem, né? Os olhos dele, o malvado, ele é desprezado. Então pessoas são más. O verdadeiro cidadão do céu, ele também despreza essas pessoas, mas honra aqueles que são bons, né? Aqueles que temem ao Senhor. E ele vai falar de uma atitude aqui, que é mesmo em tendo prejuízo, mas empenhado a palavra, mesmo tendo prejuízo, não volta atrás. Ou seja, a palavra, irmãos, de um cristão, Jesus disse, deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é de uma procedência maligna. Empenhar a palavra, honrar a palavra, né? Manter a palavra, isso é caráter, mesmo que tenha prejuízo, é o que diz o texto, não podemos mudar. Verso 5 está falando a respeito de uma coisa que a gente despreza e acha que nem é espiritual, mas faz parte da vida, inclusive também da vida daquele que serve a Deus, que são finanças. Então, verso 5 ele vai falar, olha só, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, explorando a outra pessoa, cobrando juros, eu não estou falando de questões comerciais, aqui está falando de uma questão pessoal, onde eu vejo meu irmão talvez necessitado e eu empresto o juro, talvez até numa postura de um agiota. O que o agiota faz? Ele vê a pessoa em desespero, coloca juros que essa pessoa nunca vai conseguir pagar, e se pagar é um prejuízo enorme, é algo absurdo, né? Mas o cristão, vendo o outro irmão, na verdade, com necessidade, nem empresta dinheiro. O cristão, na minha ótica, não empresta dinheiro. No meu entendimento bíblico, pessoalmente não empresta dinheiro. Comercialmente é outra história, tá? A gente está falando num âmbito comercial, não é isso. Mas pessoalmente não. A Bíblia diz para o cristão dar o dinheiro. Se o outro irmão está em necessidade, não empresta dinheiro. Mas vamos lá. Nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então, primeiro a gente tem aqui um perfil, uma característica de... A gente está falando do homem, na verdade, né? Você pode lembrar que a matéria é essa, a antropologia, está falando do homem. Então, falando de um homem aqui, que ele tem a característica de um homem de Deus, de um homem como o homem deve ser. E o homem que eu estou falando aqui é a humanidade no geral, tá? Não tem essa conotação machista não. Do ser humano, né? Então, aqui a gente pega o paradigma. Então, tem algumas características que são pertencentes aos servos de Deus. E aí o Isaías, que foi a sequência do capítulo 1, a sequência do que eu pedi para vocês, Isaías capítulo 1, eu acho interessante porque Isaías, quase que numa linguagem poética, ele traz aqui o perfil também, ou algumas características de pessoas, inclusive ele está falando para o povo de Deus, né? Para o povo de Deus aqui. Olha só que coisa interessante, que essa fala de Isaías aqui não é para os ímpios, para os pagãos, é para o povo de Deus. Capítulo 1 de Isaías. É isso. Então Isaías capítulo 1, ele vem descrevendo a condição daquelas pessoas, ou seja, do ser humano em desobediência a Deus. Olha só, irmãos, como que ele descreve. Começa do verso 3, que para mim é uma humilhação que o ser humano está passando aqui nessa descrição. Sabe por quê? Porque quem que Isaías está pegando como comparação? Animais, irmãos. Ele não está pegando nem povos pagãos, animais. Ele vai dizer, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O povo de Deus não entende o próprio Deus. Olha que absurdo, ele está pegando os animais, tá certo? Conhece o seu dono. Os animais conhecem o local, a manjedoura do seu dono, a casa do seu dono, consequentemente é sua também. Mas o povo de Deus não o conhece, falta-lhe conhecimento. Olha só, isso é uma humilhação. Verso de número 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade,
da semente dos malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Ele está falando aqui do povo de Deus. Deixaram Deus, conheceram Deus e, consequentemente, do ser humano em geral, irmãos. Verso 4, eu estava até falando aqui com o Adriano em off, sobre essa realidade que as pessoas pensam que não haverá consequências em seus atos. Né? O ser humano colhe, irmãos. Eu estou falando no âmbito geral, colhe consequências dos seus atos. Isso é inevitável. Se Deus disse, viva assim, se eu não viver, eu vou ter consequências dos meus atos. Deus disse, eu ponho a bênção e ponho a maldição diante de vocês. A vida e a morte. Escolham. E Deus disse, eu aconselho que vocês escolham a vida. Porque se vocês escolherem a não vida, vão ter a não vida, vai ter a morte. Mas eu dou o caminho para vocês, a opção para vocês. Cada um faz o que quer da sua vida, irmão. Quer ser homossexual, vai ser homossexual. Quer ser ladrão, vai ser ladrão. Quer ser um crente hipócrita, vai ser um crente hipócrita. Quer ser uma pessoa totalmente que vive na mentira, então faz. Deus não impede ninguém de viver. Cada um que viva do jeito que quiser. Agora Deus estabelece uma forma correta de viver. Diz assim, se vocês viverem assim, isso aqui é a bênção, isso aqui é a vida. Porque é assim que Deus estabeleceu o que é correto, irmãos. Tá certo? Não é que Deus quer ser um estraga-prazer, como muitos entendem. Porque pessoas que não conhecem a Deus, elas pensam assim, né? Deus é estraga-prazer. Porque olha que isso aqui é bom, isso aqui também é bom. O que é isso? Isso é uma mentalidade gerada no primeiro ser humano por Satanás. Dizendo, olha, o que Deus está dizendo não é bem assim não. Já começa por aí. Então a palavra de Deus, ela é uma coisa a ser questionada. Na verdade, Deus não quer que vocês desfrutem das coisas. Foi isso que o Satanás colocou na cabeça do primeiro casal e continua da mesma forma colocando na cabeça das pessoas, de alguns crentes inclusive. Não é bem assim. Não é bem assim. Não, Deus não disse. Foi assim que Deus disse? Não, Deus não disse assim. Olha, irmão, eles não identificaram que Satanás já estava colocando coisas que Deus não falou. Ou melhor, que não disse. Então ele estava falando coisas que Deus não disse. Né? E Deus disse uma coisa e as pessoas falam outra. Pregadores fazem isso dentro de igrejas. Falam coisa que Deus nunca disse. E aí Satanás sorrateiramente vai levando aquele casal a fazerem o quê? Seguirem o desejo do seu coração. Vamos pegar, antes que eu continue aqui o texto, porque a gente vai ver aqui como chegou o ser humano a ficar, né, poeticamente, mas vamos ver lá o que aconteceu lá no capítulo 3 de Gênesis. E depois a gente vai para 1 João, que é um paralelo, né? 1 João, depois no capítulo de número 2, eu acho que é verso 14 e 15, nós vamos pegar esse paralelo. Capítulo 3, eu acho bem interessante, no verso 5, 6, capítulo 5, 6 e 7 também, mas acho que é o 6 que vai trazer assim, o conteúdo que eu quero, né? Gênesis 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Preste atenção na expressão vendo, tá? A mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, não é? A árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A consequência vem automaticamente. Olha, irmãos, eles conheceram que estavam nus, perderam, a partir do momento que desobedeceram a Deus, eles perderam a vida plena, a comunhão plena com Deus, as suas vestes espirituais. Perderam, olharam um para o outro já com a mente corrompida, com um coração corrompido, porque eles sempre estiveram nus, irmãos, não é que eles estavam cobertos com roupa. E por que no capítulo 2, inclusive, lá no finalzinho, né, dependendo da Bíblia, está na mesma página, no verso 25, vai dizer assim: ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam.
E por que agora no verso 7 eles olham para o outro nu e se envergonham? Eles sempre estiveram nus. Não é questão que agora um viu a nudez do outro que não via, não, eles estavam nus, só que eles perderam a inocência, eles perderam a pureza. Olha, irmãos, olha o que foi entrando já no coração, automaticamente, pecou, morreu. Só que Satanás enganou eles, sabe por quê? Como engana muitos hoje, porque Satanás disse, não, bobagem, esse negócio que vocês vão comer vai morrer, não, Deus está mentindo. Aí eles comeram e não morreram. A impressão que deu foi o quê? É verdade, Satanás ele tem razão, nós não morremos. O problema da humanidade é justamente isso, peca, faz as coisas erradas e automaticamente não vem aquela punição ou aquela consequência destruidora imediata, não é? As pessoas não vão percebendo que elas vão morrendo aos poucos, e aí que é o perigo, irmãos, porque imagina só, se eu peco, ou morri ou aconteceu uma desgraça logo. Nossa, era um pecado só, não ia pecar de novo, não é? Agora as pessoas fazem uma coisa errada, nossa, ninguém pegou. Fez uma coisa, nossa, ninguém descobriu. Fez uma coisa errada, nossa, não aconteceu tudo aquilo que eu esperava que ia acontecer. Aí vai aquele engano do pecado. O pecado, irmãos, ele é entorpecente, né? Ele vai anestesiando a pessoa, ele vai enganando a pessoa. A Bíblia diz isso, inclusive, em Provérbios. Eu vou voltar aqui, depois vamos lá no outro texto, e depois a gente volta em Isaías, e depois a gente volta de novo lá em Romanos, que é o final, e depois a gente tenta voltar para a aula que era hoje. Deixa eu ver se eu acho Provérbios, porque na verdade eu nem me lembro exatamente o texto. Eu acho que é o capítulo 12 de Provérbios. Vai ter um texto, aliás, são dois textos que me parece que tem lá muito interessante a respeito disso que eu estou dizendo, né? Ou seja, desse poder entorpecente do pecado, desse poder enganador do pecado. Irmãos, o que Satanás mais faz e a habilidade que ele tem maior é de enganar. Ele é mestre nisso, né? Ele é mestre no engano. Deixa eu ver se eu acho aqui, me parece que é o capítulo 12 mesmo, de Provérbios. Vamos ver aqui, amados. Me veio na mente agora. Não é 12 não, mas vamos achar aqui, porque esse texto eu não posso perder assim não. Capítulo 9. Capítulo 9. Tem dois textos que eu quero pegar. Um no capítulo 9, verso 17 e 18. Depois nós vamos para Jó, capítulo 20, 12 ao 14. Então, Provérbios 9, 17 e 18. Quem achou, por favor, leia. Provérbios 9, 17 e 18. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Na minha versão está inferno, né? A profundeza do inferno. Isso, a maioria, mas é a mesma coisa. As águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Então, olha só, aquela impressão de algo que é prazeroso ao primeiro momento, né? Suave, saboroso, doce. Mas o verso 18 vai dizer, né, que olha, nesse ambiente, né, nessa realidade, as pessoas estão indo, na verdade, para uma perdição, para algo escuro. Então não é nada bom não. O Jó, capítulo 20, vai trazer mais ou menos essa ideia aqui, esse pensamento. Jó, capítulo 20, volta um pouquinho aí, né, uns 2 livros mais ou menos. Jó capítulo 20, verso 12, 13 e 14. Olha o que Jó escreve, ou pelo menos o escritor aqui. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde e não deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel, algo amargo, né? De áspides, ou seja, de uma víbora, será interiormente. A ideia aqui é o seguinte, olha, ainda que seja quando se come algo muito doce, prazeroso, né? E ainda que esse mal ele não venha no paladar, mas quando descer de fato no organismo, aí lá vai se mostrar que é fel de áspide, que é veneno mortal, que é algo amargo. Aquilo que parecia doce vai se tornar amargo. E o que o Isaías diz também no começo do seu livro, os tempos, eu acho que é o capítulo 5 inclusive, os tempos vão ser assim, vão chamar o doce de amargo
o amargo de doce, né? A luz de escuridade, a escuridade de luz. Não é o que acontece hoje, irmão? Estão chamando aquilo que é bom de mal e o que é mal de bom. Quer dizer, a luta hoje na nossa sociedade é contra a família tradicional, como se fosse isso o mal da sociedade, como a forma como Deus estabelece família, isso fosse ruim. A fidelidade no casamento, parece que isso é ruim na nossa sociedade, é algo visto como, né? Não é verdade, irmãos? Não é mais ou menos assim? Então estão chamando aquilo que é correto de incorreto, e o incorreto de correto. Estão querendo impor essas coisas. Então veja bem, lá no capítulo de número 5, Isaías 5 é qual? estão chamando o amargo de doce, doce de amargo, luz de escuridade, escuridade de luz. Esse é o texto que eu me referi. Você quer saber exatamente onde está, Nathalie? É isso? Tá, deixa eu ver se eu acho aqui, né? É no 5 mesmo? Não sei, não. Eu achava que era. 5:20. 5:20, mano? Então pronto, é isso aí mesmo, 5:20, obrigado. 5:20. Aliás, é um dos juízos que o profeta Isaías profere contra aquela nação, né? Aqui tem pelo menos 6 juízos, né? Verso 8, ai. Verso 11, ai. Verso 18, ai. Verso 4, ai. Verso 5, ai. Verso 6, ai. São todos juízos proferidos, tá certo? Aquela nação. E um deles é aí o quarto, né? Ai dos que o mal chamam bem e o bem mal, que fazem da escuridade luz e a luz escuridade, do amargo doce e do doce amargo. Então, essa é a inversão de valores, na verdade, tá? Isso aqui são inversões de valores. Então parece hoje que quem quer fazer as coisas certas é errado. E quem faz o errado parece que é o certo. Não é? Isso é em todos os âmbitos da sociedade. Eu estava lembrando quando você falou que o paladar no começo é doce. Isso. Mas depois ele fica amargo. Eu lembrei de Sansão. Isso. Na hora que você falou, eu já lembrei de Sansão pegando, né? Lá o mel, né? Ele pegou o mel. Ele não podia, né? O mel estava lá na boca do morto. Isso, Na verdade, ali, a vida de Sansão mostra isso claramente, né? Ele vai brincando com o pecado. E as consequências não foram vindo. Então ele pensou, opa, demorou, sou eu mesmo, cara. Deus está na minha vida, eu continuo fazendo o que eu quero e Deus não sai da minha vida. Olha só o risco, irmão. E ele foi pecando. Pegava uma menina aqui, outra menina ali, outra menina ali. Os meninos namoradores que tem, né? É o Sansão. Isso, então ia brincando com o pecado. Até a última ocasião, aquela frase, irmãos, que é falada ali no texto, para mim é uma das frases mais tristes de toda a Bíblia. Porque aquele jovem, um jovem que tinha chamado de Deus, nasceu como uma promessa de Deus, como fruto de uma profecia angelical. Olha só, seria no Antigo Testamento, pelo menos o que eu acho, né, na minha avaliação, é o homem que teve a manifestação mais poderosa do Espírito Santo sobre a vida de... É a manifestação mais poderosa do Espírito Santo sobre a vida de um ser humano em todo o Antigo Testamento. O Espírito Santo não se manifestava na vida de ninguém daquela forma. Em toda a história do Antigo Testamento, um jovem bonito, né, com promessa. Nossa, um negócio assim fenomenal. E aí brincou com o pecado. Se garantiu em algumas coisas lá que Deus nunca deu garantia. Aí o que acontece? Quando ele está lá, porque já tinha brincado, irmãos, ele estava cego antes de ficar cego. Porque o pecado já o tinha cegado espiritualmente. Porque é nítido quando a gente vê o relato, nossa, na observação, para quem está de fora, fala, nossa, mas ele não está vendo que a mulher está mentindo, que a mulher está tentando ele, que a mulher está levando ele para uma geografia do pecado, onde ele vai cair. Então, irmãos, as coisas, elas se mostram assim, ó, e aquele que está envolvido pelo pecado, ele fica cego, todo mundo vê e ele não. É uma coisa perceptível. Aquele que tem discernimento enxerga claramente isso. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Eu já falei para pessoas, não faz isso, não. Vai acontecer isso na sua vida. Não, porque não sei o que tem e tal. Eu falei, não faz assim. Irmãos, para mim era claro, era óbvio que aquela pessoa ela ia se arrebentar na vida. Quantas vezes, nesses 19 anos, quantas pessoas
E o que me entristecia muitas vezes é essas pessoas não enxergarem aquilo que para mim era óbvio, que era claro, que estava na cara, que se ela tomasse aquela atitude, se ela não mudasse de atitude, o que ia acontecer na vida dela ia acontecer. E não era praga minha. É igual as mães, né? Falam, minha filha não casa com esse camarada, você vai ter que sustentar esse vagabundo e não sei o que. Aí a menina casa, aí tem que sustentar o vagabundo, aí fica apanhando o vagabundo. Isso é praga de mãe. Não é praga de mãe, é óbvio para quem tem experiência de vida, sensatez e discernimento. Simples, irmão, simples assim, né? Então, o que acontece aqui? A frase mais triste. Exato, quase que eu perco o fio da meada, irmão. Ainda bem que a senhora se me traz. Senhora não, né, Marcelo? É senhora mesmo, já passei de 40. Não, a senhora fica brava quando me chama de senhora. Não me chamo mais a senhora de senhora. Então, olha, o Sansão, ele diz assim, porque daí ele diz assim, os filisteus vêm contra ti. O que sai da boca de Sansão é o seguinte: como das outras vezes, sairei e vencerei os filisteus. Aí a frase triste que vem é esta: mal sabia Sansão que o Espírito do Senhor já tinha saído dele. Irmãos, o rapaz ainda pensava que Deus estava na vida dele. Olha, irmãos, que coisa horrível, não é? E aí vocês sabem da história. Então, morrendo daquele jeito, triste, um jovem cego, morrendo daquele jeito, para mim é uma tristeza muito grande. Mas aí, o que acontece aqui no capítulo 3, aqui é a gênese de tudo, né? Aqui é o que a gente continua fazendo. Então, a mulher, eu quero fazer um paralelo com o capítulo de número 3 aqui de Gênesis, principalmente verso 6, com 1 João. Vamos para 1 João, primeira carta de João, capítulo de número 2, verso de número 16. 1 João 2 e 16. O ser humano, o que ele se tornou, o ser humano que ele continua sendo, e o ser humano nos seus apetites, que são os mesmos. E se esse ser humano ele voltar... É 2,16? 1 João, é a primeira carta, não é Evangelho, tá? Primeira carta de João. Se esse ser humano ele voltar a acreditar na palavra de Deus, então o negócio vai mudar radicalmente a sua vida, não é? 1 João 2,16, olha o que diz: porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne. Qual foi o desejo dessa mulher? O desejo de ser como Deus, né? O desejo de comer aquele fruto, de ter o que ela não tinha. Desejo da carne, mas o que? Dos olhos. Dos olhos. Vendo a mulher que a árvore era boa, desejo dos olhos. O que mais? Soberba da vida. E soberba da vida. Árvore desejável para dar entendimento. Soberba da vida. Queria entender mais do que Deus. Olha, irmãos. Então, o que está aqui em Gênesis 3 é o que João está falando aqui em 1 João capítulo 2, verso 16. Desejo dos olhos, desejo da carne, soberba da vida. É isso até hoje que o ser humano, com o seu apetite desenfreado, o ser humano sem Deus, sem o Espírito Santo refreando, é o que ele continua desejando. Aquilo que seus olhos, né? Tem um ditado que diz aí que o peixe morre pela boca, mas não é. O peixe morre pela boca, não é. É pelos olhos, porque ele viu a isca. Ele viu a isca e os seus olhos vão até lá. A boca é só um meio que ele vai se prender, mas foram os olhos. O que Jesus diz? Se o teu coração, ou se os teus olhos for mal, melhor dizendo, o teu coração será mal. Os olhos são a janela da alma, não é, irmão? Então, o que os nossos olhos veem, a gente precisa ter muita atenção. Os olhos cobiçam. Os olhos têm que ser o quê? Purificados pelo Espírito Santo. Os nossos olhos, ele tem que ser os olhos de Jesus, para quando olha para as pessoas, principalmente, olha com o olhar de Cristo, de compaixão, de misericórdia, nunca de cobiça, irmãos. E tem religioso cobiçando, não é? Eu não estou falando só mulher, não homem cobiçando mulher, não é essas coisas que eu estou dizendo. Ele cobiça no sentido que os seus olhos querem possuir aquilo de alguma maneira, seja na manipulação, seja na obtenção mesmo. Então é um negócio complicado. Os olhos é um negócio terrível, né? Então a gente precisa guardar os nossos olhos aí.
Bom, não vou lembrar o texto, não, deixa eu falar. Eu ia falar alguma coisa, Quem mas morre não. pela boca é nós, é o povo mesmo, né? Que morre pela. Boca. Pela- Até antes de ver já sai falando. É porque o coração já está todo corrompido, né? Irmãos, mas vamos pegar o último texto. Então vocês estão percebendo por que eu peguei esse texto, estou fazendo esse paralelo? Porque eu estou traçando justamente essa condição do homem, né? O Salmo 15, as características do homem fiel, do ser humano fiel, né? Que tem aquelas qualidades. Aí o Isaías, não acabei Isaías não, vamos voltar em Isaías capítulo 1, não acabei o texto todo não. Eu parei só na questão do juízo lá, né? Ou seja, as consequências que certamente virá sobre aquele que não viver segundo a vontade de Deus. Mas não é porque Deus vai lá e castiga-o, é porque é uma consequência natural dos seus atos. Tá bom? Isaías, capítulo 1, versículo de número 4 eu li, e eu vou ler o 5. Vocês estão acompanhando aí, irmãos? Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma. Olha a descrição que ele traz do ser humano, poeticamente. Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, nada saudável, senão feridas e inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Olha a figura que ele vê o corpo, tipificando o ser humano: cabeça enferma, coração fraco, e todo o seu corpo, irmãos, é como um monte de ferida cheia de pus, que não foi nem espremida, nem tratada, olha só, nem cuidada, é uma podridão só. É o homem que é uma chaga só. Vocês percebem a condição do ser humano? Então é essa. A gente está falando de ser humano, natureza, tá bom? Vamos lá para o capítulo 2 de Romanos? 2. Não, capítulo 3, versículo 9. Romanos? Ela está falando, não, ela está falando assim. Da lição Calma, você calma, tem é da lição. 3, 9 e 1. Agora, se você está falando pé no 2, vai no 2. Não, se eu falei 3 é 3. você vai fazer isso. Não, estou falando da lição. Eu já tenho experiência suficiente para saber que as mulheres têm melhores memórias do que os homens. Então, Não, eu marquei mesmo. pronto, essa é a memória. Eu também. Capítulo de número 3, Romanos. Irmão Márcio, que benção, né? Eu já marquei. Capítulo de número 3, foi o verso, a partir do verso 9, né? A partir do 9, vamos ler do 9 até... Do 9 ao 20. Até o 20, exato. Olha aí, coisa boa. A memória de vocês está melhor que a Que minha. memória, aqui é a memória aqui. Essa é a melhor. Romanos 3, a partir do verso 9. Pois que somos nós mais excelentes? Paulo está dizendo, né? Na condição de judeu, povo de Deus, entre aspas. De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, ou seja, o judeu como qualquer outro povo, né? Todos estão debaixo do pecado. Ele coloca aqui, inclui todos. Olha só o que ele aborda. Todos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos estão debaixo do pecado. Não existe nenhum justo. Não há. Há é existir, né? Não existe nenhum justo. E esse existe não é na época de Paulo. Em toda a existência não há nenhum justo. Olha só, só há pessoas desajustadas. Todos são desajustados. É o contrário que eu estou pegando a palavra. Justo e desajustado. Então todos nós somos desajustados, tá certo? Em vários sentidos, uns em uma medida e outros em outra medida, né? Então tem gente que é mais desajustada que a outra. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Olha essa expressão: todos, nenhum, ninguém, todos, de novo, se extraviaram. Essa é a palavrazinha que a gente gosta muito de usar, mas usamos desviaram. Mas é a mesma coisa: extraviaram, desviaram. Todos se desviaram, juntamente se fizeram inúteis. Irmão, está falando do ser humano em relação a Deus, inúteis. Como dizia já o poeta, a gente somos inútil. Foi o poeta. A gente somos inútil. Vocês não leram nunca esse texto na Bíblia? Não. Eu sei quem Mas vamos é. lá, irmão. Deixa pra lá. Eu sei quem é, mas não é Cazuza, não. Não, não é Cazuza, não. É outra. Não, acho que é... É aquele cara. Oh, meu Deus do céu. Tá tocando. Não é o Lobão, não, né? Não. Era outra. Mas deixa pra lá que não
não é inspirado não. Mas vamos lá. Mas ele já dizia que era inútil. Então, Legião Urbana? não. Vamos pagar, depois lembra esse trem aí. A Bíblia. Vamos lá. Então, o verso de número 12: todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta, e Paulo vem descrevendo aqui a realidade do ser humano, a sua garganta é um sepulcro aberto. Misericórdia. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides, olha irmão, veneno de cobra, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que Paulo está descrevendo aqui é o seguinte: a condição do ser humano é injustificável diante de Deus, porque o ser humano é tudo isso e muito mais. Percebe? Ele está falando da nossa natureza. Somos nós que somos assim, por natureza. Agora, nós que fomos alcançados por Deus, nós estamos sendo transformados, mudados nessa natureza, mas ela ainda faz parte da nossa realidade. Então, o cristão deve se conhecer como ser humano, porque conhecendo o ser humano como ele é, nós temos inclusive condições de combater isso através da palavra de Deus e dos meios da graça que a gente chama, né? Que é a oração, por exemplo, né? Que é a reflexão da palavra, ou seja, o alimento da palavra, que é a vida de comunhão, onde a gente se ajuda mutuamente, onde um vai ajudando o outro. A igreja, eu estou falando igreja na perspectiva bíblica, tá? Estou falando de muitas coisas que a gente sabe que tem por aí, a gente presencia, até vivencia às vezes. Mas a igreja, na lógica de Deus, a igreja, ela é uma comunidade terapêutica, uma comunidade onde sara os doentes, onde aqueles que estão menos doentes cuidam dos mais doentes, porque todos são doentes, todos nós somos enfermos, todos nós somos da mesma massa, da mesma natureza, irmão. Só que alguns de nós estão menos doentes, aí cuida dos mais doentes, né? Todos nós somos pecadores, mas nós vencemos alguns pecados em nossas vidas, algumas áreas da nossa vida, e aí a gente ajuda o outro que não venceu nessa, e eu que não venci nessa, e o outro venceu nessa, então me ajuda. Então essa ajuda mútua. É por isso que não tem espaço numa vida comunitária de fé de acusações, tá certo? De apontamentos. Não existe isso, não pode existir isso, não deve ter espaço para isso, deve ser podado, cortado. É por isso que nós devemos tratar o mexeriqueiro, que é chamado de fofoqueiro, de uma forma dura, tá certo? Talvez muito mais do que aquele que cometeu adultério, porque quem cometeu adultério em um vacilo é uma coisa, nem sempre é um desvio de caráter, talvez uma não vigilância, que também não estou falando que exclui a consequência e a gravidade, não é isso, tá, irmão? Estou querendo aqui justificar, não. Mas muitas vezes um pecado que a gente julga horrível, ele não foi nem um desvio de caráter, ele foi um vacilo. Agora, muitas vezes tem gente que tem desvio de caráter, mas como desvio de caráter não é assim um pecado que é tão explícito, né? Ou que a gente condena tanto, porque tem pecados sociais, tem pecados que são socialmente aceitos e outros não. É esse exemplo que eu estou dando. Na igreja, irmão, quem cometeu adultério, nossa, está perdido, pode se arrepender, mas vai ficar com uma mancha o resto da vida, e vai ser apontado assim de uma forma, e vai ser desprezado de uma forma absurda. Agora, aqueles que a gente sabe que fala mal assim, faz um fermentozinho, a gente sabe que tem uns assim, sabe? Que vai na casa de um, fala para o outro, de outro para um, a gente sabe. E esse, por que a gente não disciplina? Por que a gente não vê com o mesmo repúdio? Por quê, irmão? Sendo que Deus diz que Deus abomina quem faz essas coisas. Abomina. Deus abomina, detesta, é o que o texto diz. Aquele que, o texto, inclusive, de Provérbios, eu vou ler, só para vocês verem como que Deus enxerga as coisas.
bem diferente da nossa. Provérbios, vamos ler o texto de Provérbios? Parece que é lá do capítulo de número 6, não é? Coisas que Deus, Ele odeia e tal. São 7 coisas. Isso, são 8 na verdade, né? É 8? Peraí. São 8. Eu tava procurando. 7 Ele de fato odeia. Ixi, a última ele... A última que Ele abomina, né? Essa daí eu tô precisando. Peraí. Não, Capítulo 6 de Provérbios. Capítulo 6? Isso. Vamos ler o texto? Capítulo 6 de Provérbios. 6 de Provérbios. Irmão, Provérbio é um livro tão bom, viu? Tão bom. Então vamos lá. Capítulo 6 de Provérbios. Verso 11, né? É 11 ou 12? Acho que é o 12, é a partir do 12. Acho que é a partir do 12, né? 6 e 12 de Provérbios. Com certeza que é o 6. Capítulo 6, 6 exato. de nossos torneios. Verso 12. O homem de Belial. Capítulo 6, verso 12. 6 e 12 de Provérbios. O homem de Belial. Essa expressão Belial, irmão, o homem de Belial é aquele homem maligno mesmo, né? Vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade é no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Essas 6 coisas, são 6. Aliás, são 7, né? Mas vai falar de 6 aqui. Essas 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. Então são 7 mesmo, né? Total. Olhos altivos, olha só, irmãos. Olhos altivos, gente soberba, orgulhosa, acha-se que é melhor que as outras. Língua mentirosa, gente mesmo que mente. Mãos que derramam sangue inocente, gente violenta. Coração que maquina pensamento vicioso, olha só, coração, gente que pensa mal, gente maliciosa. Pés que se apressam para correr para fazer o mal, gente que não vê a hora de fazer alguma coisa ruim para os outros. Testemunha falsa que profere mentiras. Olha só, irmão, testemunha falsa, gente que prejudica os outros também. Agora, o que a alma de Deus abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. 6 anteriores que nós lemos aborrece Deus. Agora a 7ª, Deus abomina isso, porque isso é uma erva daninha, irmãos. Isso é uma ferramenta do Satanás, que o Tiago vai falar no capítulo 3, que a língua ela é inflamada pelo inferno. A língua, um pequeno membrozinho dentro do corpo todo, comparado com uma faísca que pode incendiar um bosque todinho, inflamada pelo inferno. Olha, irmão, percebe que coisa grave que é um cristão que ele não vigia nas palavras, que ele fala coisas e não está nem aí o que vai ser para a vida dos outros, e a gente vê aos montes, gente, nossa, difamando pessoas, irmãos, de uma forma, falando mal de pessoas. Eu conheci muitas pessoas assim, falava mal e, nossa, eu tive que repreender, seja ancião, seja pastor, obreiro, quem quer que seja. Fala, pô, meu irmão, não é assim não. Amigos meus, inclusive, não, mas fulano, você falou, calma aí, mas você sabe disso? Porque eu conheço a pessoa que você está falando. E não é assim não, cuidado, isso é calúnia que inventaram há 10 anos atrás e você está reproduzindo hoje. Tinha que falar essas coisas, irmãos. É uma coisa chata, né? Na casa da pessoa aí. Coisa ruim, né? Desagradável. Mas a gente precisa cortar isso. E a gente precisa mostrar para essa pessoa, cuidado, você está falando algo que não é verdade. E contra ainda pessoas que têm uma história, têm família, tem pessoas que desgraçam a família por causa de uma palavra, irmãos. Não é brincadeira isso. Tem gente que mata uma alma dentro da igreja por causa de uma palavra, de uma fala maldita, né? Maldita é isso, foi mal falada. Isso é uma maldição. Então a gente tem que ter cuidado, porque existe uma natureza em nós que, se a gente não tomar cuidado, não subjugá-la ao Espírito Santo, isso vai aflorar em nós. Isso é o ser humano, nós estamos falando de ser humano, tá certo? Então a gente não pode desconsiderar essa realidade de que o ser humano está aí. Percebe? Né? O ser humano, ele está aí, irmão. O ser humano, ele está em nós e somos nós. Agora a pergunta é, que ser humano nós somos? Que tipo de ser humano nós somos? O ser humano Adão ou o ser humano Jesus?
Nós estamos sendo edificados em qual ser humano? O ser humano Adão ou o ser humano Jesus? Em quem é mais visível esse ser humano? O ser humano que é um falso ser humano, que é o Adão, que é o da cidade de Leste, Paraguai, e o ser humano Jesus, que é a cidade celeste. Né? Então tem dois seres humanos, o falso e o verdadeiro. E só Jesus é o ser humano do ser humano. Porque em Jesus, eu acho que eu falei isso na aula passada para vocês, em Jesus existe uma gênese nova da criação. Eu falei isso para vocês na aula passada, lembram? Jesus, ele não é só um modelinho de ser humano, não é só uma referência de ser humano, ele é uma nova gênese, uma nova origem. É dele que está saindo uma nova humanidade. Como foi o primeiro Adão que saiu tudo isso que nós somos, de Jesus está saindo também uma outra humanidade, não é, irmãos? Que inclusive eles são de outra cidade, que é a cidade celeste, que tem outros princípios, outros valores. Vocês estão percebendo? Tem que mudar a palavra. Vocês estão percebendo aqui, irmãos, o que Deus está fazendo em Jesus, o que não foi feito em Adão? Então, o que aconteceu com Adão, que gerou tudo isso que nós somos hoje, né? Que nós estamos sendo resgatados, na verdade, mas que muitos ainda continuam sendo, não é que a gente não é que a gente não alimenta mais esse ser, entendendo? A gente não alimenta mais esse ser, mas ainda continuamos sendo em certa medida. Eu só pego esse ser, né, esse ser velho, e aí vou matando ele aos poucos. Ou não tem que matar ele todo dia, que ele é teimoso. Olha aí já uma qualidade ruim, teimosia, né? Então ele é teimoso, irmão. Eu falei para vocês que não se mata assim, não vai ter descanso, não tem. O velho homem está dentro de nós, ele de vez em quando aparece assim, ou quando ele aparece muitas vezes, que é um perigo, que é sinal que ele está tendo muito espaço na nossa vida. Quando a gente rompe muito em ira, em cólera, quando a gente fala mal da vida das pessoas, quando a gente tem desejo pecaminoso repetidas vezes, então isso é um mau sinal. É que esse homem não está sendo refreado a ponto de ele ficar lá e de vez em quando, porque não tem jeito, ele vai surgir. Mas se isso é reiteradamente, essas atitudes, esses pensamentos, esses desejos, esses sentimentos, então há alguma coisa muito errada na nossa relação com Deus. A gente não está se alimentando adequadamente, a gente não está tendo um estilo de vida espiritual, e sim um estilo de vida carnal, que é possível que a gente vai ver aqui. São 3 tipos de ser humano que tem: o espiritual, o carnal e o natural. E o carnal, pelo contrário que muitos pensam, não é o desviado, não é o pecador, é o cristão que vive uma vida não espiritual. Isso é possível. Paulo disse isso, nós vamos trabalhar isso talvez na próxima aula, né? Então existe o natural, que é aquele que não tem o Espírito de Deus. O que se espera dele? Que peque, mais nada. É impossível esse ser humano não pecar, né? De uma forma até assim explícita, e nem se importar com isso. Poucos se incomodam com o pecado de fato, poucos. Mas existe o espiritual, que é aquele que está sendo edificado com Cristo, que é a imagem de Cristo. Mas existe o cristão, que é o carnal, que ainda vive segundo os homens, mas tem o Espírito de Deus. Mas nele se manifestam os dons espirituais, e eles têm os dons espirituais. E são pessoas que participam de ceias, são chamados de cristãos, pastores, evangelistas. Olha só, irmão, que absurdo, né? Pregadores, gente que está há tempo na igreja, no hall de membro, é ofertante, é dizimista, participa de culto evangelístico. Ele estava na mesa lá com Jesus também. Sim, estava lá, o Judas. É terrível, irmão. Então e o Judas, na verdade, o Adriano, ele assim, ele é aquele desviadão mesmo, que a gente sabe que é desviadão, né? Desviado, a gente sabe, desmantelado, a gente já. Mas isso aqui já percebeu, mas já percebeu que. Agora sim, o perigo é o Pedro na igreja. Esse é o perigo. Que o Pedro acha que é aquilo que não era.
Mas Deus, Ele quer fazer, ou Jesus queria fazer de Pedro, o que Ele ia fazer de fato. Mas só a partir de quando Pedro reconhecesse quem ele era. Porque Pedro achava que era uma coisa, Deus disse, não, você não é isso. Não sou sim, não é. Só que Deus não podia fazer nada com Pedro até que ele reconhecesse. Porque quando o Jesus disse assim, Pedro, o dia que tu se converteres, quando tu se converteres, quando Jesus diz isso, palavra, o cidadão não era convertido. Se a gente chega para uns irmãos assim, sério? como meu amado, o dia que você se converter, Meu Deus. eles veem isso como uma afronta, né? É. Sai, nossa, aí já mostra quem é mesmo. Mas a reação mostra quem a pessoa é. Se uma pessoa não aceita a repreensão, já mostra a sua natureza rebelde, submissa. Isso é fato. A gente tem que se converter todo dia. Irmão, sim, depende do que a gente está falando aqui de arrependimento. Existe na nossa vida um processo de santificação, né? Que esse processo Deus vai trabalhando na nossa vida, moldando o caráter de Deus. Agora tem pecados que eles são inadmissíveis para um cristão, para aquela pessoa que professa o nome de Cristo, viver na mentira, falando mal dos outros, desejando mal dos outros, cobiçando as coisas da terra. Então, essas coisas não pertencem ao servo de Deus, aquele que profere o nome de Cristo. O Paulo disse para o Tito, no capítulo 1 de Tito, né? 1,16, as pessoas professam Jesus, professam a Deus com a boca, mas negam com as obras. Então tem obras que evidenciam a sua natureza. Todos nós temos, lógico, alguma coisa para a gente abandonar, para ser transformado, né? Que é conversão. Agora tem pessoas que elas precisam se converter de pecados que caracterizam que elas não são filhos de Deus. Por exemplo, uma pessoa que aborrece, uma pessoa que tem raiva de outro irmão. O que João diz? João, o apóstolo do amor, com aquelas palavras brandas que ele sempre usou, palavras suaves assim, ele era delicado demais. Ele diz assim, se você aborrece seu irmão, você é do diabo. Olha que palavrinha suave. Você vai para o inferno, você não conhece Deus, você aborrece o irmão. Né? Ele é bem assim suave, né? A pessoa não tem meias palavras. Então assim, é nesses pecados que eu estou dizendo. É esse tipo de conversão que eu tenho que falar, você tem que se converter. Porque se você ainda não consegue olhar para a cara de um irmão em Cristo, você simplesmente não conhece Deus, está em trevas e você tem uma natureza que pertence ao diabo. Entende, irmão? Que a gravidades, né? Então a gente está falando nesse sentido. Aí é inadmissível. Então tem pecados que a gente sabe que faz parte do processo, que é inevitável. E ainda Deus está em obras na minha vida. Sabe, irmão? Quando Deus salva a gente, já põe aquela placa, estou em obras. Então está em obras. Todo dia. Né? Agora tem uns que falam, opa, isso aqui jamais, não tem nem caguete de discípulo de Jesus. Tem nem pinta de servo de Deus. Porque como pode viver dessa forma? Até os não cristãos percebem isso. Percebem, porque assim, irmãos, nós, apesar de termos dificuldades na nossa vida, de nós sermos pecadores e pecamos, mas não deve ser a ponto de pessoas nos ridicularizarem, pessoas estarem, inclusive, o que Jesus disse, sal que perde o seu sabor só serve para ser pisado pelos homens. Tem muita gente cristã aí que não tem autoridade, que não tem moral para falar, porque os seus pecados não deixam. É nesse nível que eu estou dizendo. Então, essas pessoas que não tem, porque um cristão, para ser repreendido por um pecador e não ter moral, irmãos, com a vida, tem alguma coisa muito errada na vida desse cristão. É esse tipo de conversão que eu estou dizendo. Precisa se converter, não é convertido. Ah, mas está na igreja, mas não é convertido. Ah, mas andava com Jesus, era o Pedrão, não era convertido. Se ele morresse naquela situação, ele não iria ser salvo, porque ele estava numa natureza que de fato aquela natureza não pertencia ao capítulo 15 que nós lemos de Salmo. Ele não estava enquadrado ali. Ele era soberbo, Pedro era soberbo. Né? Ele disse, não, Senhor, o Senhor não sabe de nada, não. Eu falo assim, choca, mas o que estava por trás da fala de Pedro era isso ou pior ainda. É que a gente abranda nas palavras, né? Mas Pedro estava dizendo para Jesus, Jesus, o Senhor não sabe como viver, o Senhor não sabe reger a minha vida e nem a sua, que eu vou ensinar como o Senhor tem que fazer. O Senhor não pode ir lá se entregar para esses homens assim, não. O Senhor não pode. Isso não vai te acontecer. O Senhor está tomando atitude errada. Está falando para Deus isso. Senhor. Aí fala, nossa, mas que absurdo. É absurdo, quando eu falo assim é absurdo.
O problema é que o pecado não aparece como absurdo, aparece tudo assim, sabe? Como dizia na minha época nas igrejas pentecostais, um sapatinho de algodão, pisando assim suave e ninguém percebe. Aí é o perigo do pecado, é quando não aparece o pecadão, mas quando está enrustido, quando é travestido de religião, de piedade, sabe aquelas pessoas que falam, eu conheci umas pessoas assim que você fala assim, nossa, isso é um semi-anjo. Até para falar mal das outras pessoas, assim, tem um jeitinho todo especial, sabe? Eu falo, nossa, é uma carinha de anjo, né? Mano, tem gente assim, os piedosos, os religiosos, os evangélicos, os gospel, eles são assim, né? Eles pegam assim, mostrando que não estão pecando, porque o negócio é muito mais profundo. A gente está falando de ser humano e da essência do ser humano e da natureza do ser humano. Aqui que mora o X da questão. A gente está falando de aquilo que é muito mais profundo, irmão. A gente não está falando de religião e comportamento que foi mudado, não. E pessoas que estão dentro de uma igrejinha evangélica e não estão mais na católica, na espírita, na umbanda, não sei aonde. A gente está falando daquilo que é muito mais profundo, de essência e natureza do ser humano. Que não é porque entrou nessas portas que negócio assim, sabe? Não. Tem que tomar muito cuidado. Tem muito irmão de filho pródigo nas igrejas. Irmão mais velho do filho pródigo. Porque o filho pródigo a gente já sabe, né? Foi embora mesmo, desgraçou a vida lá toda, com aquela desgraça toda, desviou, saiu da igreja. Mas quantos estão perdidos dentro da igreja que era o irmão mais velho? Bravo. O irmão mais velho, irmão, estava eternamente perdido dentro da casa do pai. Não sabia quem era o pai, não tinha amor, não se alegrava com o pecador sendo transformado. Gente que não entendia a relação. Vocês percebem, irmão? O que tem de gente perdida dentro de igrejas não é brincadeira. Não é brincadeira. Ó, velho, nasceram ali. Está ali, é mais velho, inclusive, de muitos. É o irmão mais velho do filho pródigo. O filho pródigo pode vir se salvar e esse irmão mais velho falar, não. Vocês percebem, irmão? E aí Jesus disse um negócio muito interessante que me veio à mente agora, para os religiosos, os fariseus, os obreiros lá, tal. Disse assim, ó, as prostitutas, as meretrizes, os ladrões, os publicanos vão entrar diante de vocês, de Deus. Tome cuidado, não. Eles percebem que o negócio não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. O que tem aí de gente perdida dentro da igreja, é por isso que eu digo, na igreja a gente encontra tudo, até a gente salva. Vamos lá para o nosso intervalo, a gente volta para falar